Norte Paulista reserva uma grande surpresa para você. São José do Rio Preto, Catanduva, Bebedouro, Pirangi e todas as cidades da região vão ouvir o programa Papo com Zé Trajano. Comentários diários sobre esporte, cultura e política. A partir de quarta-feira, 15 de maio. Meia hora de Papo com Zé Trajano. Falando de música, de cinema, de literatura, de esporte e de política. Você. Papo com Zé Trajano. A partir de quarta-feira, 15 de maio, das 18h30 às 19 horas. Não perca! Alô, alô. Começa agora pelo 102,7 FM. Diálogo Brasil Atual. A política e as ações de cidadania de nossa região e do país. Diálogo Brasil Atual. A análise dos principais fatos da semana de um ponto de vista diferente. A visão do trabalhador. Diálogo Brasil Atual. Apresentação: Carlos Orfan, Luiz Carlos de Freitas e Roberto Vicentino. Boa tarde a todos e a todas. Esse é o Diálogo Brasil Atual. Eu sou Carlos Orfan e hoje nós vamos debater aqui, como fizemos nos últimos dois programas, os principais fatos da política no país, os principais acontecimentos aí da última semana. E nós temos vários acontecimentos importantes. Por exemplo, nós temos o fato de que o Brasil deixou, né, de estar entre os 25 melhores países para se investir, uma lista internacional, infelizmente. Temos aí os famosos chocolates do ministro da Educação, que dividiu... E ele confundiu 30% com 3%, porque ele pegou 100 chocolates e tirou 3%. Tirou 3 chocolates compreenderia 3%. 3%. 3 chocolates. Mas na verdade foi retido 30% da verba, que neste bolo seria 30 chocolates. Eu sou advogado, não sou da área de exata, sei fazer essa conta. Agora o ministro da Educação não saber... O ministro da Educação e os seus chocolates. Nós temos aí os cortes na educação e a greve da educação para acontecer aí no próximo dia 15, quarta-feira, que nós já debatemos um pouco a semana passada também sobre isso, basicamente, mais fortemente sobre os institutos federais. Nós temos também agora, que está anunciado na mídia, que o governo Bolsonaro libera R$1 bilhão para os parlamentares em emendas, para que eles aprovem a reforma da Previdência. E temos também, que saiu ontem à noite, a entrevista do ex-presidente Lula ao Kennedy Alencar, que foi levada ao ar na TV inglesa BBC de Londres. Um detalhe, Carlos. A BBC de Londres, ela é uma empresa pública. É pública. Ela pertence ao governo britânico. É pública e uma das melhores, das mais assistidas TVs do mundo. A nível de tempo, tanto rádio, de ondas curtas e demais, é a de maior alcance e maior longevidade. E uma de maior credibilidade. Exatamente. No plano internacional. E para debater todas essas questões, nós temos aqui conosco o Dr. Vinícius. Eu chamei o Vinícius com maestro. Vinistro, né? O Dr. Vinícius Maestro Lodo, né, que é advogado na cidade de Bebedouro, tem sempre aqui conosco. E o nosso também companheiro que já esteve aqui algumas vezes, que é o Dr. Paulo Vitor Pelissari, também advogado na cidade de Bebedouro, ambos estudiosos das temáticas jurídicas e políticas do país também. Então, para isso, eu queria começar aqui provocando um pouco os nossos companheiros aqui da bancada, falando um pouco dessa questão do Brasil ter saído da lista dos melhores países para se investir no mundo, os 25 melhores países para se investir no mundo. O Brasil estava nessa lista durante aí os últimos anos e agora definitivamente o Brasil saiu da lista, né? No entanto, o Paulo Vitor Pelissari,
O presidente Bolsonaro disse que investir no Brasil é um esporte de alto risco. Isso é papel de presidente, não? Boa tarde, Carlos. É contrassenso do que o governo prometeu, né, durante a campanha, né, que era o governo que ia fazer a política de mercado, que ia agradar principalmente o mercado financeiro, né, e pelo jeito acho que o tiro saiu pela culatra, né, porque um governo que não consegue dialogar nem com o Congresso, nem com a sua base aliada, e muito menos com o seu vice, ele passa, senão, uma bagunça generalizada. Com seus ministros também, né? Exatamente. Então, assim, ele não passa confiança para os investidores internos, quanto mais para o mercado externo que precisa. Eles também, eles querem ganhar dinheiro, querem investir, só que tem a política ideológica financeira aliada do Bolsonaro, mas também precisam ter o mínimo de segurança para poder fazer isso. O capital, ele quer ganhar dinheiro, né? Exatamente. O capital vai aonde ele tem possibilidade de ganhar dinheiro, de lucrar. Um exemplo prático, o Brasil, mesmo que o que o presidente falou fosse verdade, imagine vocês irem fazer uma propaganda da sua loja, alguém que tem alguma loja, e você chega para o seu cliente, comprar na minha loja é um esporte fria, de alto hein? risco. Não compra na minha loja que é fria. É um esporte de alto risco. Sua loja pode ter 1001 problemas. Você conversa com seus funcionários, com a sua família e tenta resolver. Mas para o mundo externo, você tem que sempre passar uma imagem positiva, porque você precisa vender mais para resolver boa parte dos problemas da sua loja. É o mesmo com o país. E assim, né? Quem que é a tua figura que faz a diplomacia econômica aí no cenário internacional? Geralmente os governos investem naquelas pessoas, um economista famoso, ou uma pessoa da área de mercado de valores ali, que tem um nome internacional e até mesmo dentro do cenário nacional reconhecido. Agora, o guru intelectual e que enviesa, né, as discussões econômicas e diplomáticas do governo é o Olavo de Carvalho. Então, assim, isso não passa credibilidade para ninguém, né? Nem pro varejista aqui dentro do nosso mercado interno, quanto mais pro investidor estrangeiro para botar Isso é bom que a gente esclareça para quem está nos ouvindo, que isso significa desemprego. Desemprego. Exatamente. Quanto menos dinheiro, menos recursos, menos investimento no país, seja do plano interno como dos investidores internacionais, significa menos emprego no país. Menos emprego e os empregos que geram com menores salários, que geram menos renda. Exatamente. Então, e aí eu fico imaginando, né, o presidente Bolsonaro é uma figura a ser estudada, né? Porque ao mesmo tempo ele fala, o Brasil sai da lista dos países melhores para se investir, ele vai e anuncia que, porque investir no Brasil é um esporte de alto risco, ou seja, você pode perder, se investir você pode perder dinheiro. Quer dizer, como é que pode um presidente da República falar isso? Ao mesmo tempo ele vai para as redes sociais e comemora a exportação de 3 caminhões de abacate, navio, sei lá o que, de abacate que não representa para a Argentina, né? Quer dizer, é uma coisa diferente. Não que não tenha que vender, mas você não pode tratar isso como uma conquista de governo, né? Solução dos problemas. É um feirante vendendo na banca de legumes, ele banca de fruta, né? Uma coisa muito precarizada para um presidente da República, né? Quer dizer, enfim, tem um humorista. Você acha que a gente recupera isso desse jeito? Eu só gostaria de trazer um ponto, que tem um humorista que fala que o nosso presidente se parece com um síndico de prédio. Ele cita até um exemplo, todo mundo desesperado, olha, o 11º andar está pegando fogo, aí chega o síndico e fala, menino veste azul, menina veste rosa. Ou chega o síndico e fala, olha, nós estamos com um problema aqui, que o pessoal está sem dinheiro para pagar mais mensalidade, e nós precisamos reduzir despesas. A partir de agora o elevador não funciona mais. Reduz despesas, mas reduz em áreas completamente fora de questão para isso. No prédio não podendo subir escada. Exatamente. E assim, né, o que deve ter de liberal arrependido que votou no Bolsonaro também, porque eu vou fazer um governo liberal, então eu vou fomentar a abertura de mercado, vou diversificar o meu mercado. Agora, pelo contrário, né, ele disse que as relações econômicas dele não podem ser ideológicas, né? Ou seja, só aí você já cria uma barreira econômica tremenda. Então isso para o diálogo internacional é terrível, né? E nós estamos avistando, como disse Pedro Alves Cabral, terra à vista. Nós estamos avistando mais problemas econômicos. Exatamente. Ontem na Folha de São Paulo, o ministro da Economia
diga-se de passagem, uma questão histórica, Sim. toda vez que o Brasil teve o planejamento, fazenda, que é arrecadação e tudo, e etc., tudo no único ministério deu errado. Todas as vezes da história, desde a época da colonização de Portugal. Mas ele disse o seguinte, o senhor ministro Paulo Guedes, disse que a partir do segundo semestre, a partir do 1º de julho, as tarifas de importação vão começar a ser reduzidas gradualmente até a taxa única de 10%. Taxa de 10% é taxa de livre comércio. Ou seja, o Brasil vai liberalizar o livre comércio de importação. Mas nada disse sobre a exportação. E não só isso. Ou seja, a geração de emprego, mais uma vez, e não só isso. Déficit na balança fora comercial. e não vende. Déficit na balança Déficit na nossa balança comercial, porque é quando entra moeda forte para a gente trocar o real pelo dólar e continuar rodando, tanto dívida quanto demais despesas ordinárias do governo. Mas tem um outro problema, tá? Se o governo reduz as taxas de importação ou exportação de uma forma não planejada, primeira coisa que aquele setor que produz no Brasil vai ter um produto de fora ainda mais barato, aquele setor vai quebrar, porque o empresário ele está rolando dívida. E às vezes ele está trabalhando... O parque industrial brasileiro não tem condição de competir. Exatamente. O nosso agronegócio, por exemplo, ele é extremamente dependente do investimento financeiro estrangeiro. Se não tem confiança para esses investidores investir em tecnologia, principalmente para o campo, para a agroindústria, o agronegócio ele tende também a enfraquecer. E um dos pilares da nossa economia é o agronegócio. Exatamente. E o problema disso, se você tem um rombo na balança comercial, é que você não vai ter dólar para comprar e pagar as importações. Barganha, né? Se você não tem o dólar, a moeda forte, chega em qualquer país do mundo e fala que você quer pagar o seu cafezinho com uma nota de R$50. Alguém vai aceitar? Exatamente. Todo mundo quer euro, dólar, um pouco de yuan. É moeda forte. Se o Brasil importar mais do que importar, ele vai ficar sem reserva, ou seja, vai ficar sem dinheiro para pagar as despesas. Se ele ficar sem dinheiro, ele vai ter que fabricar dinheiro, que é o que o presidente já falou. E quando o país passa a fabricar dinheiro para cobrir despesas, imagine você na sua casa... Isso pode gerar inflação. Exatamente. Na sua casa, você não tem um salário? Você vive com aquele salário. Imagine se você gastar mais, em vez de você no outro mês ajustar o seu orçamento, você vai lá na impressora e imprime o seu dinheiro. É mais ou menos o que o governo quer fazer. Só que se o governo fizer isso para toda a economia do país, vai ter muito dinheiro circulando e pouca produção, o que vai gerar uma crise de demanda que gera inflação. E aonde você tem que recorrer a isso, né, no nosso tesouro, que tem, no nosso crédito internacional, né, que é o dinheiro que a gente tem. Só que ele está onde ele está movimentado? No mercado americano. Eles não querem tirar as nossas reservas internacionais porque eles especulam com as nossas reservas internacionais. Só que vai ter que usar. A hora que acabar a reserva internacional, acontece igual com a Argentina. O poder de barganha da gente vai diminuir e cai nos fundos abutres, cai no FMI. É um problema, essa questão é muito ruim, né? O Brasil sai fora. Nós estamos com um helicóptero, igual um helicóptero quando ele começa a entrar em parafuso. Se você não assumir o controle... Até alguns anos atrás a gente estava nessa lista e eu lembro, até na época o presidente Lula, ele brincava com o termo em inglês, né? Que nós chegamos a ser investment grade, né? Acho que é uma coisa assim, grau de investimento, né? Até o Lula brincava com isso, que nós chegamos a ser esse top, né? Um dos principais países para se investir, tido no mercado internacional. E hoje, infelizmente, essa situação, e o grande problema é que nós não vemos, ou nós não ouvimos, o Paulo Guedes, um líder à altura do problema. Não, o governo dizer que a palavra investimento, geração de emprego, né, distribuição melhor da renda, né, não fala nisso, é só corte, reforma da Previdência para cortar direito, para cortar benefício, corte na educação, corte em todos os lugares. E aí, quando você só fala em corte, como é que alguém pode ter esperança de crescimento? Você já estava vendo um debate no Congresso Nacional, o deputado, se não me engano, Paulo Teixeira, estava cobrando isso na fala toda, não, acho que em meia hora que ele fez de fala, ele não falou uma vez investimento, geração de emprego. Se você tem um cenário internacional desfavorável e o teu grau de potencial de investimento é baixo, a confiança é baixa,
geralmente os governos, o que fazem? Incentivam o mercado interno. Você propicia uma condição para, pelo menos o mercado interno, criar bases sólidas. Foi o que fez o governo Lula em 2008, durante a crise. De renda. Exatamente. Colocar dinheiro na mão do povo, é o Exatamente. que o Lula tanto falava, para que você aqueça o mercado interno. Aí depois, com o crescimento do mercado interno, você pode também se aventurar aí a ter um crescimento Não externo. existe capitalismo sem consumo de massa. E para existir consumo de massa, você precisa de renda. E não existe nenhum país do mundo que se desenvolveu, vamos dizer um linguajar um pouco mais pesado, ferrando a renda do seu povo. Sim. Todo país que se desenvolve aumenta o padrão de vida e de consumo da sua população. Bom, Nós estamos no vamos caminho falar inverso. de coisa mais doce. Vamos falar de chocolate, Paulo Vitor. Como é que ficou a história do chocolate do ministro da Educação lá? Na verdade, ele foi tentar explicar o corte de verba só de uma forma mais democrática, digamos assim. Eu não sei se o pessoal viu, vale a pena Errou explicar na conta, errou na conta. Vale a pena Sim. contar essa história para quem está nos ouvindo poder entender do que nós estamos falando, porque às vezes a pessoa não viu, né, o ministro fazer Na verdade, Foi uma live, a analogia, né? Uma live. Sim, a sim. analogia aí Sim. dos chocolates. Na verdade, tanta pressão que tanto a mídia e os reitores das universidades e os movimentos estudantis cobrou para ele que se manifestasse, pudesse vir a público, né, pelo menos na Câmara, explicar o que seria e qual o período desse corte, né, de verba, que é de 30% até um determinado período. Porém, ele colocou 100 chocolates na mesa e foi explicar os 30%, e desse montante de 100 chocolates, ele tirou 3 chocolates. 3,5, né? Ele corta meio 3,5. Eu não sei... Até isso, parece que o Bolsonaro pega uma parte assim e come, né? isso é curioso, porque assim... Aí eu ele tem acho- que ficar com a fatia dele. Eu né? acho que isso é um pouco de trauma pessoal, porque ele tem um vídeo dele que ele fala das notas zero que ele tirou na USP, né? Então, mas só para terminar a explicação, Paulo, ele tira três chocolates e meio e diz assim, ó, esses 3 chocolates e meio aqui, não é que vocês não vão comer, não é que não vai ter. Não vai guardar. Nós estamos contingenciando, ou seja, eu vou colocar aqui de lado. Nós vamos guardar. Nós estamos esperando para você, não é para você não comer, é para você esperar, para você segurar até setembro. Gente, olha É o isso que ele nível que nós chegamos. Além de Parece ter- parquinho de infância. Além de ter errado na conta, de representar 3 ao invés de 30, né, ainda fala que, olha, depois... É como se voltasse a ter investimento depois de setembro. Mas onde está escrito isso, né? Não, na Onde verdade que tá? ele falou que vai liberar 30%, mas é só 3 chocolatezinhos, né? Agora a questão a se fazer é o seguinte, nessas grandes universidades, USP, UFRJ, a Universidade Federal de Pernambuco, também poucas pessoas falam que é uma das maiores e mais bem conceituadas fora do país, é que nas pesquisas que ocorrem dentro das universidades, pergunta para algum chefe de pesquisa ou o pessoal desses departamentos se essas pesquisas dá para esperar esse prazo. Elas conseguem ficar sem verba durante esse período? Não, para tudo. Não conseguem. Mas o presidente ele já até Então, colocou em essa xeque o questão- IBGE. Essa questão que fala em corte da educação, né? E aí nós tivemos aqui na semana passada, inclusive, um professor, que é o Christian, do Instituto Federal, que colocava toda a temática. E nós estamos ouvindo todos os institutos federais dizer o seguinte, do jeito que está, talvez seja uma coincidência que ele tenha, porque o ministro tenha falado até setembro. Porque eu não sei se as universidades estão usando como referência setembro, mas os institutos federais estão dizendo que até setembro toca. Depois de setembro não tem mais dinheiro para nada, nem para pagar manutenção, professores, salário, nada. Não tem dinheiro para nada nos institutos federais. A reitoria do Instituto Federal Triângulo Mineiro falou que eles já estão sem alimento nos restaurantes. Já está acabando algumas coisas antes de setembro. Exatamente. Né? Então, assim, é Mas, um na problema verdade, grave isso. Na verdade, é proposital, é um desmonte, né? Na verdade, porque aonde sai, principalmente a massa crítica pensante hoje, e que até ocupa quadros importantes na política, é das universidades federais. Então, um pouco, isso é uma política de castração intelectual, sabe? Porque se você não tem investimento, esse pessoal que poderia, lá na frente, fazer uma diferença nos quadros políticos, ou no dia a dia da sociedade, você poda ali na raiz. Outra coisa também que o você vê as pensamento. pessoas justificando esse corte aí é com fotografias em memes de internet, né?
Os militontos ficam compartilhando esses memes de Normalmente internet são fotos mentirosas, né? Parece que de são outros países. De outros países. De outros países. Se você der um Google naquela imagem, Não. você vai ver que aquela imagem ela é de um outro ato em outro país, em geral na Europa. Então você vê que as pessoas, eu chamo de militonto porque isso é bem tonto. Compartilhar algo nesse nível para defender uma medida. Umas pessoas nuas, supostamente na universidade, pessoas sem roupa e tal, pode dizer, olha, aquilo ali é um antro de perdição. Por isso que tem que cortar tudo, zerar. Que coisa terrível. E é a né? política do cachorro pedindo mais carrocinha, né? Porque a pessoa mais abastada vai, trabalha a vida inteira para poder pagar um cursinho para o filho ir para uma universidade boa, pública. E essa mesma pessoa defende as atitudes tomadas pelo governo que ele votou. Será então, que essa assim, pessoa... É distopia, sabe? Será que essa pessoa prestou o vestibular para a faculdade pública e também não conseguiu ser aprovada? Tem isso também. Tem um colega que usou uma comparação. Se você não consegue passar no exame da carta, você acaba com o exame ou você estuda mais? Exatamente. Então o que eles querem fazer é matar o mensageiro. Até dentro da nossa classe. Eles não querem extinguir o exame de ordem? Pois é, deixa eu fazer um absurdo. Uma reflexão aqui. O que nos parece é que nós estamos entrando num cenário de descrédito total e até de deterioração do governo num prazo muito curto, né? 3, 4 meses aí. Uma coisa que a gente tem que levar em conta é o Trump falar bobagem. Ele é presidente da maior superpotência da história da humanidade e ele é um empresário bilionário. Ele tem mais dinheiro do que ele consegue gastar. Agora, se você é um país, 8ª, 9ª economia do mundo, com tanto de problemas que nós temos, falta-se algodão nos postos de saúde. As prefeituras não têm dinheiro para tampar buracos. Você tem um presidente falando bobagem, não é algo que colabora com o país. Então, existe uma deterioração precoce desse governo em virtude de tantas, como você diz, tantas bobagens, né? É uma atrás da outra, né? Inclusive o descrédito internacional. Você vê o exemplo do... Aonde o presidente é renegado em Nova York 2 vezes, né? E no Texas agora também. Agora em vários lugares sendo renegado. E olha, o sintoma Texas é preocupante. Porque o Texas... É tradicional. Exatamente. Só que ele falou, nós somos tradicionais, conservadores, mas isso daí não tem nada a ver com tradicionalismo e conservadorismo. Isso daí é pior. É camisa de força. É burrice na política econômica, porque eles mesmos sabem, olha... Então, em virtude desse cenário, nós temos aí, dia 15, a greve da educação, onde vai envolver, segundo a gente tem percebido, pela movimentação dos estudantes, dos institutos, das universidades, grandes movimentações. A gente viu, a mídia não deu tanta cobertura, mas nas redes sociais a gente tem visto muito as manifestações dos estudantes. Aconteceram no Rio, em São Paulo, em Curitiba agora, uma manifestação contra a presença do presidente naquela cidade, dos estudantes, em Salvador, né? Então a gente percebe, está marcado agora para todas as cidades no dia 15, inclusive aqui na cidade de Barretos, que o professor esteve aqui na semana passada, o Christian, o Instituto Federal está preparando uma atividade onde, segundo ele, deve sair em torno de 300 estudantes na rua. E assim, essas movimentações não estão ocorrendo só dentro das universidades públicas. Sim, e aí se soma outras. Os petroleiros ajuntaram contra a privatização da Petrobras e outras categorias também acompanhando. E uma coisa que me chamou a atenção, uma palavra de ordem dos estudantes, que ele dizia assim: ei Bolsonaro, seu fascistinha, os estudantes vão botar você na linha. Essa coisa própria de estudante, que eles tiram essas palavras de ordem, né, que contagia e passa alguma informação. Eu queria ponderar um pouco aqui, para ver o que vocês acham. Será que os estudantes vão colocar mesmo o governo na linha? Será que o movimento estudantil vai ser o carro-chefe de uma resistência maior contra a reforma da Previdência, contra cortes na educação, contra todas essas mazelas que têm acontecido aí ultimamente? Historicamente eles são uma força relevante, né?
A gente tem que lembrar o movimento secundarista que impediu que o governador Alckmin fizesse a privatização daqueles colégios há uns anos atrás. Então, assim, se isso em um ensino de nível médio eles já conseguiram fazer esse tipo de movimentação e de articulação, quem dirá as universidades públicas, federais, estaduais unidas aí contra esse desmonte da educação, né? Então, o movimento estudantil, os estudantes em geral já teve assim um papel relevante na história democrática do país, né? Nas diretas, no impeachment do Collor, na questão, não vamos falar da Dilma porque foi um golpe, infelizmente, um golpe, mas que deixa claro a capacidade de articulação e de movimentação dos estudantes. Mas ali não foi exatamente estudante, né? Começou com os 20 centavos, com a questão ali dos black blocs, aí insuflado pela oposição. Com investimento externo, grupos. Inclusive no momento que o país crescia, a geração de emprego era boa. Que o BRICS estava fortalecendo cada vez mais. O BRICS fortalecendo. O presidente Lula fala ontem. Excluindo essa dependência falou ontem, na entrevista da BBC, ele fala disso, né, um pouco. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E foi no momento que o país estava bem e ele fica imaginando por que isso aconteceu, né? Ele até faz uma reflexão, fala, nós vamos ter que analisar mais para frente isso, a história vai dizer, ele fala, no momento da entrevista. Mas certamente o golpe já estava começando ali. Né? Com certeza. Uma indução, um incentivo às pessoas, né? Um envenenamento para que se fizesse... progressivo. Para que se iniciasse um golpe de Estado que acabou acontecendo em 2015, 2016. Mas, enfim, então os estudantes tiveram já papéis importantes na história da democracia brasileira, né? Agora, se isso vai dar resultado ou não, a gente não sabe, né? O que vai acontecer. O fato concreto é que os estudantes estão na rua, né? A mídia não tem mostrado muito, mas os estudantes têm feito grandes mobilizações. E no dia 15 talvez possa surpreender o país ali. Vamos ver a reação também do governo em relação a essas mobilizações, né? Pois é aí que nós vamos enxergar o quão democrático esse governo se diz que é, né? Porque até então o parâmetro que todo mundo já saberia que seria um governo autoritário em relação à liberdade de opinião e à oposição, que eles falavam, e que a própria oposição cobrava, agora é a hora deles provarem que a oposição estava errada. Pois é, então. Até o filho do presidente deu uma... Não sei se foi o Carluccio ou o Eduardo, né? Escreveu no Twitter esses dias dizendo que as liberdades poderão se restringir, né? Pediu para a pessoa ficar atenta, porque as tais liberdades poderão deixar de existir, ele fala. Enfim, a gente não sabe muito bem o que ele quer dizer, mas existe tanta briga nesse governo, militar de um lado com a família do outro, miliciano do outro, dando pitaco aqui e ali, Moro em briga com outros setores, enfim. É a pior época de fazer análise de conjuntura política, cara. Porque eles se autodegladeiam ali. Ocorre uma implosão dentro. Existe uma disputa dentro do governo permanente, uma coisa triste. Bom, e aí não há estabilidade econômica que aguente a isso. Não, porque a mídia internacional reforça isso todos os dias, né? Bem, nós estamos aqui debatendo então os principais fatos políticos da semana no país. E vamos falar um pouco ainda na outra parte do nosso programa sobre a entrevista do ex-presidente Lula, dada ao repórter Kennedy Alencar, que é o representante da BBC de Londres. E ontem à noite a BBC, a TV inglesa, produziu até grande, longo documentário falando da história do país, falando desde o golpe até hoje, né? Falando do governo Lula, antes até, falando do governo Lula, um pouco das conquistas realizadas no governo, do golpe de 2015, 2016, né? Do precário governo espúrio de Michel Temer, depois a reeleição aí toda envenenada em fake news e outras questões. Eles falam até sobre a facada, que teria sido uma encenação e tal. E o período Bolsonaro, que fala em retirar direitos, em metralhar, em armar a população, enfim. Fez uma entrevista, um documentário, né, uma matéria grande,
que foi levada ao ar ontem à noite. Porque, na verdade, a história do Lula é mais do que consolidada fora do Brasil. Então, nós vamos falar sobre esse tema, falar também sobre ainda um pouco da reforma da Previdência que teve mais alguns fatos ocorridos nessa semana. Nós vamos dar um breve intervalo para uma água e um café e a gente volta já. Você está ouvindo Queria pelo achar 102,7 a entrevista do Vilas Boas, general. Diálogo Brasil Atual. E ele fala que os jovens é que mandam no país. 2,7 Noroeste Paulista reserva uma É os grande jovens que surpresa mandam no pra país. você. Lembrei de uma coisa. Catanduva, O Vilas Boas, que era o comandante do Exército, agora ele é secretário adjunto do atual comandante Santos Cruz, general, que foi atacado pelo Olavo de Carvalho. Só que o Santos Cruz, essa turma que está aí do Exército, ela é do Haiti. É tudo general que foi promovido na época do Lula, que comandou a missão de paz no Haiti. Só que o Santos Cruz, general que comanda o Exército hoje, ele é um dos generais mais centrados. Ao nível do Vilas Boas, até mais. Então ele consegue ter trânsito com a linha dura e a linha mais democrática, as duas linhas. E você tem o Olavo de Carvalho batendo em cima do exército, pesado, que nem ele está batendo. E o presidente da República. Ele usou Falando? pessoal, ele falou do Santos Cruz. Não, pra fora tá, pra dentro não, pra dentro. Ele chamou Santos Cruz de aleijado. E bateu muito pesado nos militares. E o seu superior, que é o presidente, o seu superior hierárquico, o comandante-chefe das Forças Armadas, defendeu um cara desse e não os seus próprios ministros. Está batendo em cima dos seus próprios ministros, indicados por ele. Eu não sei, palpite muito assim, mas o Bolsonaro não vai até o fim do mandato. Esses fracos que ficam. A muralha da China, o muro de Berlim que cai, a cerquinha do... Não sei. Porque essa tigrada que eles falam que é os militares da reserva que passaram pelo período da ditadura militar, eles são muito inteligentes e estrategistas. Passam um cenário de que estão quietos, aguentando esse tipo de pressão da base do governo, mas alguma coisa está por vir aí. Nos bastidores, Tá muito degradado, né? Num ambiente desse de crise, onde nem os empresários mais confiam, o empresário quer ter uma estabilidade, um apontamento, uma política. Depois eu vi. A maior parte dos focos do mosquito está nos municípios. Assim, as medidas preventivas envolvem o nosso quintal e também os dos vizinhos, principalmente nesta época de chuvas. É só plugar o cabo do áudio da mesa aqui no celular. A única forma de evitar a proliferação do mosquito é combater os Mas eu não focos de achei acúmulo esse- de água, locais propícios para a criação do Entrevista eu não mosquito achei. transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerante, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Permita sempre o acesso do agente do controle de zoonoses em sua residência ou estabelecimento comercial. Juntos, podemos evitar essas doenças. Em caso de suspeita de dengue, zika ou chikungunya, procure a unidade de saúde ou posto de saúde mais próximo de sua residência. Este é um comunicado da Prefeitura Municipal de Pirangi. Pelo 102,7 FM, voltamos a apresentar Diálogo Brasil Atual. A análise dos principais fatos da política, cidadania e direitos humanos. Diálogo Brasil Atual. Bem, nós voltamos então com o programa Diálogo Brasil Atual. Na nossa bancada hoje, além desse que vos fala, Carlos Orfan e Léo Estopa, na operação da mesa de som, nós temos aqui os nossos ilustres convidados, Dr. Vinícius Maestro Ludo e o Dr. Paulo Vitor Pelissari, ambos advogados e estudiosos das questões políticas. E a gente já debateu um pouco aqui sobre alguns fatos ocorridos nessa semana e nós também separamos aqui uma notícia que foi veiculada na mídia aí, que é a liberação de 1 bilhão, é isso, né? 1 bilhão em emendas para os deputados
já no convencimento, né? Naquele famoso diálogo, né? Que o Rodrigo Maia se referia, o presidente precisa dialogar, né, com o Congresso. 40 milhões para Ele cada precisa deputado. dialogar mais. Esse diálogo significa Essa é a nova política. a emenda, R$1 bilhão em New emendas politics. para que se aprove a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência que, na última pesquisa, não pesquisa geral, mas no contato que a gente teve, inclusive o programa, a Rádio Brasil Atual apresentou no programa Na Boca do Povo, no nosso parceiro Brasil de Fato essa semana, uma conversa na rua perguntando sobre a reforma da Previdência. Então, várias pessoas estão sabendo o que é e são contra, outras não estão sabendo. As pessoas nem sabem. Né? Quem sabe se aprofunda, a maioria é contra, a ampla maioria. Né? Mas tem alguns que não sabem o que está acontecendo, não viu falar, vê falar, mas não se aprofundou. Enfim, existe um amplo desconhecimento ainda. De que maneira nós poderíamos contribuir aqui, Vinícius e Paulo, para que a gente fosse mais didático nessa questão, para que as pessoas compreendam os malefícios dessa reforma? Primeiro ponto, eu acredito que é a forma de capitalização. A população está confundindo muito. O que eu paguei, eu vou receber o que eu paguei. Mas não é bem assim. Porque hoje, conta que a gente fez aqui hoje a pessoa acha assim, ó, eu paguei sobre 5 salários e estou recebendo 2. Não, na verdade, você não pagou tudo. O seu patrão pagou uma parte e o governo põe uma outra parte que ele retira de outros impostos, de outros entes da economia. O que significa capitalização? Aquilo que é descontado do seu olerite, quando você pega o seu olerite, 8%, 8%, mais baixo quando é que é 8%. Aquilo que é descontado do seu olerite vai para uma conta. Vamos supor se você paga R$500 por mês. É um belo valor para aposentadoria, não é? Só que você no final do ano vai ter 6 mil. Ou seja, em um ano você consegue... Porque a ideia da capitalização é o trabalhador contribuir sozinho. Parece que isso eles ainda não entenderam, né? Eles Porque estão hoje, confundindo. O trabalhador contribui com 8, 9 ou 10, né? O patrão com 22, o governo, o orçamento público com uma outra boa parte, e uma outra parte o lucro e a renda através das contribuições das empresas, né? Sobre o lucro líquido e tal, a contribuição, o PIS, né? COFINS, etc. E, na verdade, essa capitalização que o Estado proverá, essa forma de contribuição, ela vai nascer para não ser interessante mesmo. Porque a intenção é essa. Ela não sendo interessante e gravosa para a maioria dos trabalhadores, faz com que eles migrem para a iniciativa privada, para a capitalização da iniciativa privada. Mas vamos ouvir o Vinícius terminar o raciocínio, que ele estava tentando ser didático para explicar essa questão da capitalização. É muito simples. Uma pessoa que hoje recolhe R$500, se ela aposentar por tempo de contribuição, ela vai aposentar na faixa dos 3 mil. Certo. Então ela vai ter 2 aposentadorias por ano. Então se ela pagar 40 anos... É só fazer a conta, quantas aposentadorias você vai ter. Você não vai ter 2 anos de aposentadoria com o que você recebe hoje. Então não é receber com base em quantos salários você recolhe. É receber só o dinheiro que de fato você pagou. Esse dinheiro acabou, você fica sem a sua aposentadoria. Porque deixa de ser seguridade, né? Porque, na verdade, o que o sistema te dá? Mesmo aqueles que contribuem pouco, ele tem a segurança de que ele vai ter aposentadoria. Até ele morrer. Exatamente. Por isso que chama o tripé da Seguridade Social e está incluído ali a Previdência. Exatamente. Porque a expectativa de vida, mesmo se ele não vier, ele vai ter o dinheirinho, o benefício dele ali. Agora, na capitalização, não. Isso não dá segurança alguma para ele. O dinheiro que você depositou naquela conta, acabou a sua aposentadoria. É o grau de investimento, né? É porque tem algumas pessoas que ainda dizem assim, tem que fazer essa reforma, porque senão lá na frente eu não vou receber mais minha aposentadoria. Uma coisa é você fazer uma reforma da Previdência, que pode-se até se dizer que é necessária. Outra coisa muito diferente é essa que está sendo proposta. Essa reforma que está sendo proposta, na prática, vai fazer com que as pessoas tenham dinheiro para receber após a sua aposentadoria numa média
média de 3 a 5 anos. A partir disso, o dinheiro vai ser equivalente a 200, 300 reais hoje. Então, aí as pessoas dizem assim, é preciso fazer reforma porque a Previdência está quebrada e nós precisamos, eu preciso garantir que as aposentadorias do futuro serão pagas. As pessoas falam muito isso. Primeiro, é preciso a pessoa entender o seguinte, primeiro que a Previdência não está quebrada. Ela não está quebrada. Mas você precisa melhorar o nível de recursos na Previdência? Precisa. Precisa porque é importante que a Previdência tenha dinheiro para pagar as aposentadorias. Exatamente, seja uma instituição saudável. Para isso, você tem que gerar emprego e renda, para que as pessoas possam contribuir para a Previdência. Não, e não só isso. Você precisa gerar mais emprego, portanto, mais gente trabalhando, mais gente contribuindo com a Previdência. Agora, o que as pessoas ainda não compreenderam é exatamente isso, que Previdência, que o Paulo Vitor estava começando a dizer, é um sistema de previdência pública, ou seja, é um sistema de proteção social. Nós já dissemos muitas vezes aqui, não sou só eu, trabalhador, que contribuo para a minha aposentadoria. Porque se eu contribuir só com os 8% do que eu contribuo por mês, eu não vou conseguir receber minha aposentadoria lá na frente. A conta não fecha. Era uma rede. Então, para completar esse 100% da minha aposentadoria, além dos meus 8%, falta 92%. Quem é que paga? 22% os patrões, em torno de menos de 30% o orçamento da União, e depois as contribuições das empresas sobre o lucro, né, e o rentismo, que é a questão da contribuição social sobre os lucros líquidos, a questão da CID, a questão do PIS/COFINS e outras fontes de financiamento. Tá certo? Então, tudo isso compõe Por quê? Porque a sociedade, esses atores sociais, trabalhador, empresário e Estado, precisam criar um sistema de proteger o cidadão na velhice. Exatamente. É isso. Então, a Previdência não é assim, você paga a sua e se vira. Não. É um projeto hoje, é um projeto de Estado, de sociedade, criado dessa forma na Constituição de 1988. Então, quando a pessoa fala, eu paguei a vida inteira com a minha aposentadoria, é verdade, você contribuiu para ela, você não pagou ela toda, você não paga sozinho. O Estado paga uma parte e o patrão outra. Do jeito que eles estão querendo fazer, é que só você pague a conta. E aí você não vai ter condição de trabalhar, de pagar durante 40, 50 anos, com 8%, 10%, quanto que você vai arrecadar lá na frente? Isso. Nós já fizemos essa conta aqui, essa conta não fecha. Nunca. Não é? Então, assim, é perverso. Isso é perverso. Sobretudo com os pequenos. Exatamente. Com os pequenos. Porque, por exemplo, já falamos aqui também, eu, por exemplo, sou funcionário de uma estatal. Né? Então, eu tenho lá meu INSS, eu aposento no INSS, que tem um limite. Hoje, o teto máximo do INSS é R$ 5.800, em torno disso. As aposentadorias pagas hoje beiram a R$ 4.000, a maior, em torno de R$ 4.000, a maior. Né? E o que acontece? Por exemplo, se a gente tem esse benefício do INSS e eu tenho uma complementação da aposentadoria, que aí eu tenho um regime de capitalização, Um regime próprio. e eu tenho uma complementação com o sistema de capitalização, que eu pago 8% e o patrão paga 8%. Então eu tenho 16% todo mês ali. Isso vai me dar um complemento da minha aposentadoria do INSS. Esse é um complemento. Né? Agora, você tratar a capitalização como aposentadoria básica do cidadão, simples, né? ele não vai receber, o cara que ganha um salário mínimo não vai receber um salário mínimo. Nunca. Vai receber aí, por isso que eles estão propondo aí R$400, sei lá quanto. E desconstitucionalizar ela é justamente por causa disso, desconstitucionalizar as questões sobre a Previdência, que você pega e torna como capitalização pura e simples, e aí você vai fazer uma discussão judicial. Olha, está violando a dignidade humana, uma garantia constitucional. Olha, você precisa fazer isso para evitar essa discrepância social. Não, mas agora ela não tem nem a Constituição mais que a protegiu, aqueles inerentes à Seguridade Social, você já não vai ter mais para fazer uma discussão. Esse é um debate que a gente está fazendo aqui já há algum tempo no nosso programa, né, Paulo? E nós precisamos, assim, deixar cada vez mais claro para as pessoas por que essa reforma é perversa. Por que ela não é uma reforma? Por que ela é um desmonte? Na verdade, ela é uma destruição da Previdência Pública no Brasil. Mas o nosso tempo aqui caminha, a gente vai chegando no final do programa sem perceber.
E nós temos ainda um pouco para falar sobre a entrevista do ex-presidente Lula na BBC de Londres ontem à noite. Pelas repercussões aqui que a gente tem visto, parece que caiu essa entrevista do ex-presidente Lula como uma bomba no cenário internacional, na mídia internacional, onde cada vez mais fica claro o golpe que se estabeleceu no país contra as forças democráticas e contra, sobretudo, o projeto que estava sendo levado em curso na época no mandato do presidente Lula e no primeiro da presidenta Dilma, um projeto de mais inclusão social e geração de renda. Vamos ver aí um trechinho da entrevista do ex-presidente, Léo? Porque esse apartamento, esse maldito apartamento, se é meu, ele tem que ter um documento, ele tem que ter um contrato, ele tem que ter um pagamento. Sabe? Alguma coisa tem que ser mostrada. Não é possível. Não é possível. Sabe? Que alguém possa dizer que um apartamento é meu, se eu não comprei, não morei, não paguei, não tem escritura. Que negócio é meu? One judge, Sérgio Moro, who takes the view. 3 from a second instance. 4 for the third instance. A única coisa que eu estou desafiando a prova, alguém tem que mostrar. A gente tinha um cara que virou presidente da República, que tinha o status que eu tinha a nível mundial, que tinha um carinho que eu tinha a nível mundial, e ia sujar a minha biografia por um maldito apartamento. Sabe? Mas eu queria fazer isso, jogar fora um patrimônio construído. Olha, se essa gente tivesse prova, essa gente me desmascarava. The judge Sérgio Moro denied this version of events. Então, esse é um trecho da entrevista do ex-presidente Lula, muito interessante. Foi um documentário assim, bem... Eu não sei se todo mundo viu. O problema assim, que ele está em inglês, né? Só a fala do ex-presidente Lula está em português. Mas todo documentário e toda a narrativa é feita em inglês. Não, mas o nome, então, o nome aí é emblemático, Moro, né? Porque cada vez mais a BBC quer mostrar que, antes de mais nada, foi uma aberração jurídica. E o processo todo foi uma aberração jurídica. E essa fala do Lula, ele diz o seguinte: se essa gente tivesse uma única prova, eles me desmascarariam. Exatamente. Quer dizer, e essa fala é forte porque cadê a prova? Né? Cadê a prova? Ele foi condenado por ofício, por como é que chama aquilo, doutor? Como é que chama? Ato de ofício indeterminado. Indeterminado. Não se sabe o que é, né? Imagina assim, né? E assim... Quer dizer, dá para explicar exatamente o que é isso? Ato de ofício e como é que é? Ato indeterminado? Carlos, é o seguinte. Ele foi condenado por crime de corrupção. A corrupção pressupõe o quê? O empresário te paga uma propina, no caso foi o apartamento do triplex, e você faz algo em troca. Que prejudica o erário público. O Sérgio Moro utilizou como justificativa, porque eu nunca vi um juiz ter que dar tanta desculpa para sua sentença que nem ele deu. Numa palestra nos Estados Unidos, quando ele foi questionado por outros juristas, ele utilizou o exemplo do Al Capone. O Al Capone disse o seguinte, que teria subornado, até uma cena de um filme, um servidor público, e esse servidor público falou assim, o que eu tenho que dar para você em troca? Ele falou, hoje nada, mas amanhã eu posso vir a precisar de você em tal assunto. Então o Sérgio Moro